Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com muitos assuntos sérios, importantes e reveladores. Agora, com quase 500 mil de pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal, há 234 dias das eleições presidenciais que mudarão o rumo do nosso país com a nossa participação. Por isso que esse espaço aqui é tão importante em tempos que a gente está vivenciando. E o que nós vimos agora nesses últimos dias envolvendo o senhor Monark, o senhor Adrilles, por conta das suas falas, ajuda a gente a acender alguns holofotes sobre questões muito graves que estão acontecendo no nosso país e que, inclusive, foram motivos para que eu viesse aqui criar o Portal do José. Bom, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, se inscreva também, ajude a gente a chegar a mais pessoas, a debatermos os temas principais do nosso país e fazer com que as pessoas despertem, às vezes, de equívocos que elas estão tomando, equívocos que outras nações tomaram em outras partes do mundo, em outros tempos também. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu vim para cá para criar o Portal do José, alguns meses após a posse do Bolsonaro, eu já sabia quem era o personagem e quem eram os seus familiares e como eles faziam política e valores que eles defendiam. Isso fez com que eu ficasse bastante assustado com essas ideias estarem cada vez mais se enraizando junto às pessoas comuns da sociedade. E nós que já viajamos mundo afora, quem gosta de ciência política, quem gosta de história, mesmo quem não viajou, quem teve algum tipo de conhecimento sobre os males que aconteceram a partir da chegada do senhor Adolfo na Alemanha, a partir dos anos 30, as pessoas ficam com muitas atenções sobre as falas do presidente da República que reproduzem as falas do senhor Adolfo. O senhor Adolfo Bolsonaro, ele pode até não saber, e provavelmente não sabe, mas ele defende ideias muito próximas, e as pessoas que estão conectadas com ele também defendem. E é nosso dever avisar essas pessoas, meu amigo, você está indo para um caminho ruim, você está se desumanizando, amigo, você está ficando uma figura violenta, você está ficando intolerante, você está enraizando dentro de você um mal, você está levando outras pessoas também a um caminho de conflito, a um caminho de destruição de valores da civilização, de valores da humanidade. Então nós temos esses deveres de falar com essas pessoas. O mais chato disso tudo, gente, é que os grandes veículos de comunicação que deveriam estar alertando a sociedade sobre esses males, ficaram calados por conta de dinheiro. Como é que isso se deu? Olha, gente, agora dia 20 de fevereiro vai completar aniversário de uma reunião, de um jantar que teve também na Alemanha, nos anos 30, com o senhor Adolfo e os maiores empresários. Adolfo do Bigodinho, né? Os maiores empresários da Alemanha se reuniram ali no jantar, prestando apoio àquela figura, não porque gostassem da sua ideia, não porque gostassem do seu bigode, não, porque ele era uma ferramenta útil para eles ganharem mais poder e mais dinheiro, ampliarem seus mercados, ampliarem seus lucros. Quando eles viram a tragédia que eles já tinham apoiado, já era tarde demais, o mundo estava em guerra. E aqui no Brasil, o erro se repetiu ou se repete, porque os grandes veículos de comunicação atrelados a interesses econômicos e financeiros fizeram vistas grossas a termos à frente do nosso país um fantoche, um paspalho, uma pessoa que se aproxima mais da inteligência de um quadrúpede do que um presidente da República, uma pessoa que conduziu o nosso país à morte, que causou no nosso país com seu comportamento uma destruição imensa do tecido social, uma destruição da convivência humana que nosso país, a divisão do Brasil, o enfraquecimento institucional, o enfraquecimento de instituições e a contaminação de ideias, né? E de almas de pessoas, de espírito de pessoas. Quantas pessoas que a gente não consegue mais conversar por conta desse mal ter chegado e ter se enraizado no Brasil. E na medida que ele não é contestado, ele não é enfrentado, ele vai crescendo. Quando a gente vê um presidente defendendo o uso de armas, o uso de ações violentas, o uso da tortura, do extermínio, da morte, do banimento, é um caminho muito ruim que a gente está tendo no nosso país. E quando isso tem o apoio de pessoas que misturam religião com esses valores, aí a gente fica com um problema maior. E quando a gente tem a omissão dos veículos de comunicação que teriam o dever de informar e não fazem, o problema ainda fica maior ainda. E quando a gente tem redes sociais que, diferente de outras épocas do mundo, ajudam a reforçar esse tipo de situação, aí a gente tem que enfrentar isso com todas as nossas forças. Quem tem estabelecimento comercial, como eu tenho,
e está parado agora quanto à pandemia, quem dava aula em várias faculdades, como eu dava, não era muito recomendável para os negócios privados você ter um espaço para defender ideias políticas, não ideias partidárias. Cada um pode ter o seu partido, a sua visão de um candidato do outro, de um partido do outro, mas o mais importante que motivou a ter vindo para cá foi a defesa de valores civilizatórios, valores da humanidade, valores da civilização. Como diria Noam Chomsky, eu tive o conhecimento, a possibilidade de ter o conhecimento. E a possibilidade de ter o conhecimento, como diz o Noam Chomsky, abre oportunidades. E as oportunidades, elas geram responsabilidades. Então, toda pessoa que tem a visão do que está acontecendo e que pode fazer alguma coisa e que se omite, essa pessoa acaba contribuindo para a situação ficar muito pior, né? Então, foi por isso que eu vim para cá e é por isso que eu estou aqui. Eu fico muito feliz de estar com tantas pessoas como vocês aqui que ajudam a gente a difundir cada vez mais essas ideias. Bom, mas retomando aqui o nosso papo. O que objetivamente a gente vê na figura do presidente da República e dessas ideias que já foram sepultadas pela humanidade, pelos males que elas causaram no momento atual? Se vocês verem todos os dias no cotidiano, a gente vai vendo a proximidade do discurso e das práticas do Bolsonaro com aqueles pensamentos do senhor Adolfo. Um homem que defende a tortura, o extermínio de uma pessoa ou de um grupo como sendo algo aceitável, é uma pessoa que defende aqueles valores do senhor Adolfo, né? Vamos conferir aqui. E ele defendeu, homenageou a morte de uma pessoa de uma forma tão absurda que isso fez com que o presidente do Chile, que é um homem de direita, viesse a público numa coletiva extraordinária se confrontar e reprovar a fala do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Gente, o pai da Michelle Bachelet era um comandante da aeronáutica, ele foi preso, foi torturado na frente da sua esposa e foi assassinado. E o corpo foi desaparecido, né? E o Bolsonaro fala isso, e as pessoas foram aceitando isso no nosso país como uma coisa aceitável. É a banalização do mal que a gente tem que repudiar o tempo todo. E aí o presidente do Chile disse o seguinte, vamos ver se pega aqui o trecho. Não comparto em absoluto a alusão hecha por el presidente Bolsonaro respecto a uma ex-presidenta de Chile, e especialmente em um tema tão doloroso. Ele falou, olha, eu não compartilho do que falou o presidente Bolsonaro, que ele se meteu numa questão aqui, uma coisa totalmente absurda. Eu mostrei no vídeo de ontem o Bolsonaro elogiando a tortura, o desaparecimento de pessoas, a morte. Gente, isso não pode ser tolerado, porque esse ovo da serpente, na medida que ele vai sendo chocado, na medida que ele vai sendo colocado ali numa situação de se expandir, aí quando o ovo eclode, aí já é tarde demais. O monstro que pode sair, a serpente que pode sair, pode ser uma coisa muito irrefreável, né? Então, o Bolsonaro mandou essa aqui. E aí quando você vê quem é que ele estava elogiando, o Pinochet, e aí não tem a menor dúvida, né? Porque o Pinochet também era um homem muito simpático, o senhor Adolfo do bigodinho, né? E a situação estética, ela fica muito evidente quando a gente vê a forma, né, do exército chileno no pós-Pinochet. Gente, isso aqui não é o exército da Segunda Guerra Mundial alemão, não. É o exército do Chile e do Pinochet. Vocês têm alguma dúvida estética do que fazia essa criatura? E o Bolsonaro, ele vai tendo alguns comportamentos que reproduzem, né, para o seu público, as pessoas mais antenadas com extremismo, com essas ideias ultrapassadas, ele vai mandando seus códigos. Um deles foi ter feito essa aparição bebendo leite. Do nada ele resolveu numa live beber leite. Por que ele não bebe café? Por que ele não bebe? Por que ele não come leitão? Por que ele não come galinha? Por que ele não pega garapa? Por que ele... Não, foi pegar leite, né? Leite, porque isso tem um simbolismo. O leite é um dos símbolos dos supremacistas arianos brancos. E ele fez isso mandando um recado para esses grupos supremacistas aqui no Brasil. O curioso é ver o senhor Alan dos Santos mandando mensagem também, ele dizendo assim, vocês sabem por que eu estou com esse copo de leite aqui, né?
Vocês olhem para a figura e vejam se o biotipo dele é de um supremacista branco, se ele não passa ridículo lá nos Estados Unidos com esse tipo de ideia. A gente ficou deturpada, a gente ficou mentalmente doente demais, né? E fazendo esse tipo de firula. A gente vai vendo que isso não é um símbolo ocasional, gente, porque mesmo no filme Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, ele mostra um oficial aqui, seguindo o senhor Adolfo do Bigode, né? Tomando um copo de leite antes de matar algumas pessoas no filme. A gente vai vendo outros filmes também, o Laranja Mecânica também, o leite sendo associado com supremacistas, com racistas, pessoas muito violentas, e por aí vai. E aqui são imagens, né, que eu nem vou colocar para vocês aqui, de supremacistas usando leite também nos Estados Unidos como um símbolo, como um logotipo, uma logomarca desses extremistas. E a gente vai vendo que são inequívocas as conexões do Adolfo do Bigode, o pensamento do Adolfo do Bigode com o senhor Adolfo Bolsonaro através das pessoas que o seguem. Como eu digo a vocês, gente, muitas dessas pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Muitas pessoas elas têm um nível de idiotia tal que elas começam a tolerar esse tipo de comportamento e começam a normalizar isso. E compete, então, a todas as pessoas que estão enxergando essa realidade, falar, olha, aí não, meu amigo, vamos para tudo. Temos que acender luzes. Então, esse episódio que aconteceu com o senhor Adrilles e o senhor Monark está sendo positivo por esse aspecto, porque ele está fazendo com que nós revelemos, nós protestemos contra esse comportamento da figura presidencial, dos valores que ele defende, que são situações que não são meramente eleitorais. Nós vamos ter eleições nesse ano de 2022, mais do que derrotar uma candidatura, nós temos que derrotar uma linha de pensamento que está se enraizando no nosso país e que já ficou muito além do tolerável. Nós não estamos mais diante de pessoas que estão no campo civilizatório. Muitas pessoas estão pregando a violência, estão pregando a ruptura institucional, pregando uma ditadura, um sistema de força, um sistema de insanidade contra os seus opositores, fora de um debate democrático. E isso, de fato, não tem o menor cabimento, não tem como a gente aceitar esse tipo de situação. O mais triste é, vai vendo, né? A picaretagem. Hoje o Estado de São Paulo mostrando aqui a matéria de um pastor conectado com esses ultradireitistas também, está aqui nessa reunião aqui o Major Vitor Hugo, nem sabia que ele era religioso também, né? Que é um testa de ferro também da indústria armamentista, dos valores pró-armas, enfim. É uma pessoa de ultradireita dentro do parlamento e também um homem de Deus que está recebendo ali do pastor as suas unções para que o rebanho vote nas figuras extremistas, porque são as pessoas eleitas por Deus. E aí vocês vão vendo a picaretagem para todos os lados. Hoje na live do Bolsonaro, de manhã cedo, né, no Cercadinho, o texto aqui do Foco do Brasil, do site que reproduz as falas do presidente, diz: urgente, urgente, hein? Bolsonaro anuncia que nos próximos dias acontecerá algo que vai nos salvar. Puxa, algo vai nos salvar, é uma revelação, né? Vamos ver o que o Bolsonaro disse, vamos lá. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Sim. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo Amém. que vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Glória a Deus. Então vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Gente, ó, o senhor Adolfo do Bigode também dizia que acreditava em Deus, tá? Então, são muitas conexões estranhas que vão se dando. E as outras tantas que vão para o campo da bizarrice, né? O Bolsonaro lá no Nordeste, ontem, e a gente vai vendo, além dessas coisas messiânicas, as matérias vão nos dando conta do que está acontecendo. Deixa eu ver se eu mostro aqui, se dá para pegar aqui. Bom, a matéria é essa aqui, muitas pessoas pedem para eu ler. Vamos lá. Em clima de campanha, Bolsonaro é comparado a Jesus por transposição. Gente, é um absurdo. Você está vendo aqui, pior que o seguinte, foi anunciado uma jegueata, né? Aqui não tem nenhum jegue. Vocês podem ver que são todos cavalos ali, né? Se tem jegues, aonde estão esses jegues? É a fúria dos jegues, então. Os jegues estão embaixo ou os jegues estão em cima? Esses jegues são os jegues da paz ou são os jegues da violência, né? Se é que vocês estão percebendo as sutilezas aqui dos jegues violentos no meio dessa história toda, né? Pois bem, então esse contexto todo dos jegues governando nações como a nossa e tento empulhar também
cada vez mais a opinião pública com muitas mentiras e as pessoas que seguem essas mentiras acabam pagando muito caro por isso, né? A gente vê aqui, gente, o número de pessoas que estão falecendo por conta da Covid está aumentando no Brasil de novo. Mortes por Covid chegam a 1.295, maior desde julho. E a maior parte dessas pessoas são pessoas que não se vacinaram, ou não se cuidaram, se contaminaram, pessoas que seguem a figura violenta, o senhor Adolfo Bolsonaro, a figura que tem desprezo à vida, a figura que não preza por valores humanos, não preza pela solidariedade, não sabe a responsabilidade que tem. E aí a gente vai vendo todo esse tipo de situação funcionando como um engodo, para que a gente não perceba que a inflação no Brasil está comendo o salário, a renda das pessoas, como diz a matéria aqui. Inflação em janeiro de 0,54 é maior desde 2016. A piora do cenário econômico, isso vai fazendo com que o Brasil real ele seja destruído, a nossa economia seja destruída, o povo fique mais pobre e como antídoto dessa situação nós temos a ignorância. A ignorância como ferramenta de alienação, a violência como ferramenta de distração e a omissão dos grandes veículos de comunicação que, ao invés de estarem debruçados com essa preocupação, ficam colocando programas de entretenimento para iludir a sociedade. E nós vamos continuar aqui, ainda bem que tem muita gente aqui no nosso portal e nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença na medida que a gente consiga falar para essas pessoas, alertar essas pessoas que elas estão ficando iguaizinhas às pessoas que projetaram o senhor Adolfo do Bigode e que causou tanto mal à humanidade e aqui no Brasil está tendo um discípulo que muitas pessoas ainda não perceberam e que é também o cavaleiro do Apocalipse, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui e valeu mesmo, porque eu não estava errado quando eu resolvi vir para cá para conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro.